Sejam bem-vindos ao segundo episódio do The Gaixão Podcast. Eu sou a Ângela, eu tô aqui com o Márcio, e a gente vai conversar sobre como treinar com intenção. Primeira coisa, né? O que é treinar com intenção? Para mim, até o ano passado, eu só ia para os treinos assim, eu vou treinar. Mas treinando, né, para o sul-americano, eu fiquei de frente com alguns conceitos que mudaram a maneira como eu vou treinar hoje. Eu não vou só treinar, eu vou com um treino e eu sei o que eu quero com esse treino. Se vai ser um treino onde eu vou pegar um movimento e trabalhar ele várias vezes para melhorar alguma coisa, sei lá, ou seja, só o quadril, seja só a finalização dele. Então, para mim, treinar com intenção é quando eu sei o que eu quero daquele treino. Eu não vou só simplesmente vou lá e faço qualquer coisa ou qualquer movimento. Eu tenho um objetivo por trás. E para você, Márcio? Eu acho que você exemplificou bem dentro da conceituação que a gente já havia conversado antes, né? No caso, treinar com intenção é você saber qual o propósito daquela sessão de treino. E aí a gente conversou na semana passada justamente o que seria um macro propósito, né? O propósito de eu treinar a princípio de conversa. Então, por que eu treino? Eu tenho uma razão do porquê estar envolvido com esse tipo de atividade. Aí, beleza. Mas falando da questão de treinar com a intenção, remete ao que eu quero abstrair daquela sessão de treinamento. E quando fala sessão, tem várias subdivisões que a gente pode fazer. Mas uma questão é o seguinte, quando eu falo o que eu quero desse treino, às vezes a gente imagina que só porque a gente definiu qual que é o conteúdo do treino, que o simples fato de fazê-lo já vai gerar as respostas que a gente deseja. E não necessariamente é isso. Igual você colocou, por exemplo, você vai num dia e você vai treinar um chute específico. E às vezes a gente preconiza justamente qual é o número de repetições que você vai fazer daquilo ao longo do treino. Porém, não está às vezes evidente o que você vai conseguir melhorar naquele chute. E se não está evidente, é muito difícil que você saia com a melhora ou a adaptação que a gente deseja. Se eu simplesmente peço para você treinar alguma coisa, mas eu não digo exatamente para você o que a gente deseja melhorar com aquilo, possivelmente a forma com que você encara o treino, ela não vai propiciar as adaptações que a gente deseja. Então, por isso que é muito importante a gente definir exatamente o que a gente quer quando a gente coloca a pessoa para treinar ou praticar um movimento. Por exemplo, quando eu coloco você para fazer uma sequência específica da sua rotina, eu espero que você faça ela dentro daquilo que a gente está tentando melhorar naquele momento. Então, você vai fazer devagar, eu quero que você dê atenção para a qualidade do seu movimento. Eu quero os movimentos longos, com boas definições, porém relaxados, sem acumular tensão. Então, eu te dou um objetivo que você vai aplicar dentro do conteúdo mesmo, que é do treino, que no caso é aquela rotina que você vai praticar. Então, sabendo disso, você consegue direcionar a sua prática para que ela tenha mais qualidade. Não é o simples fato de você estar fazendo aquilo que necessariamente vai fazer você melhorar, mas saber o que é interessante de estar buscando em cada fase diferente do treinamento, em cada situação específica. E é por isso que a gente começou a conversar sobre uma diferenciação mais conceitual sobre prática e treino. Prática seria relacionado à melhora técnica da qualidade do movimento durante a sessão de treino. No caso, ela tende a ser melhor encaixada quando é realizada em baixa intensidade e para que você consiga produzir um maior número de repetições. Porque se eu quero aprender tecnicamente alguma coisa, não adianta eu querer fazer rápido de uma vez e não adianta também eu fazer poucas vezes. Às vezes isso não é o suficiente. Isso. Às vezes isso não é o suficiente para eu melhorar naquele movimento específico. Então eu preciso passar por um processo pedagógico. E esse processo pedagógico ele tem que ser introduzido assim de uma forma sutil. Eu não posso jogar conteúdo assim em cima das pessoas e esperar que elas tenham o melhor rendimento possível logo de cara com eles. Então, por exemplo, quando a gente entra no Wushu, a gente aprende, por exemplo, como chutar. A gente tem um conteúdo que a gente vai aprender como chutar. Porém, assim, eu começo aprendendo focando em microtarefas dentro desse chute que eu tenho para fazer. Então, quando eu entrei, minha primeira aula, a minha maior dificuldade era coordenar o pé. Eu chutar com uma perna e eu dar o passo com a perna que eu chutei. Então, a maioria das pessoas chuta com uma perna, quer dar o passo com a outra e vai acabar chutando com a mesma perna de novo. Então, você acaba tendo que deixar o aluno, basicamente, a aula inteira coordenando aquilo ali até ele desenvolver. Enquanto ele não desenvolve a coordenação, você não consegue trabalhar
outras coisas, porque quanto mais tarefas você dá para ele, mais ele vai ficar preocupado e menos ele vai conseguir assimilar cada uma delas. Então você vai passando devagar. Então a gente começa aprendendo chutes isoladamente, para depois aprender eles no contexto de uma sequência, para depois aprender eles no contexto de um básico maior, depois no contexto de uma parte de taolu, para depois chegar num taolu completo. Então você tem que ir passando por essas etapas. E isso a gente foi percebendo que você consegue aplicar em qualquer coisa que você quer passar no treino. Ele sempre passa por esses princípios assim de você começar focando nas coisas assim que são mais primárias, para depois dar oportunidade de elas se desenvolverem de uma forma maior lá na frente. Aí, por exemplo, geralmente eu tiro isso como experiência própria, né? Antes, a minha preocupação era só treinar. E treinar, para mim, estava associado com velocidade. Tipo, eu só achava que estava treinando se, sei lá, eu fosse pro treino e acelerasse uma sequência, ou fizesse rápido, ou se, em questão de cardio, de estar conseguindo sair da sequência respirando normal, eu estava treinando. E depois, com uns anos, e depois que você começou a treinar a gente, que algumas coisas foram mudando na minha cabeça, né? Por exemplo, a importância da prática. Eu assisti um podcast que ele fala exatamente isso, né? A diferença de prática, treino e competição. E ele fala assim, que prática é chato. E prática realmente é chato, porque o que a gente faz? A gente tem que passar ali pelo menos uns 20 minutos repetindo só um movimento. E é chato, né? A questão de você fazer isso é mais difícil, assim, se você for parar para pensar. E é uma dificuldade que às vezes eu tenho, porque muitas vezes, por exemplo, eu vou pro meu treino de Wushu. Às vezes eu falo assim, eu vou praticar isso, mas querendo ou não, eu me vejo fazendo rápido de novo e esqueço do que eu fui fazer. E era praticar aquele movimento. Sim, definir, tipo, por exemplo, no Zatchan, que eu quero usar o meu quadril. Eu quero sentir em cada repetição aquilo que eu me propus, que é movimentar o quadril. E às vezes eu pulo a prática e acabo migrando pro treino, assim, acelerando o movimento e esquecendo de aproveitar os ganhos que eu teria se eu passasse, sei lá, 20 minutos só fazendo aquilo. E eu acho que, em geral, a gente que treina, a gente tem pouca consciência em relação a isso, em conseguir separar a prática do treino. Muitas vezes a gente só treina. E treinar, chega um momento que a gente estagna, né? A gente não vai mais, porque tudo que a gente podia ganhar, a gente já ganhou. E aí a gente tem que praticar mais um movimento para, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Para desenvolver ele mais. Conseguir englobar outras características. Isso. Sim, justamente quando a gente treina, o treino mesmo, realizado assim com uma alta intensidade, relativa à alta intensidade, ele na realidade é o cenário ideal para você desenvolver capacidades físicas específicas, como velocidade, como agilidade, como resistência muscular, cardiorrespiratória. Então ele é muito bom para desenvolver nesse contexto. No caso de coordenação e precisão, quanto maior a sua percepção subjetiva de esforço durante a atividade, menos eficaz o treino se torna para desenvolver capacidades relacionadas à coordenação, que é justamente o que a gente precisa quando está aprendendo o movimento. Então, é só fazer um exemplo assim muito simples. Coloca você para aprender, eu vou te ensinar uma sequência específica, eu queria corrigir um movimento de você. É mais fácil a gente conseguir melhorar esse movimento quando você faz um aquecimento leve, solta as articulações e começa bem tranquilo, ou quando eu peço para você dar uma corrida de 400 metros bem explosiva e 30 segundos depois eu já quero te passar uma sequência. Acho que é aquela mesma sensação que as pessoas sentem quando fazem, às vezes, um aquecimento muito exaustivo antes de treinar, e quando vai treinar, você já se sente bem descoordenado, não consegue conduzir sua prática de maneira apropriada. Então, a questão da regulagem da intensidade durante o treino é muito importante quando você está visando desenvolver coordenação motor e precisão, que é basicamente o que você precisa no começo do processo de aprendizado de qualquer modalidade esportiva, principalmente incluindo o Wushu, né? Porque assim, é uma modalidade de alta complexidade de coordenação. Então, eu prefiro, na verdade, né? Que a pessoa ela aprenda os movimentos certinhos antes dela querer realizar eles com intensidade. Tanto do ponto de vista de você otimizar a utilização de energia, dele ser menos risco, dele ser lesivo. Então, essas coisas, assim, elas são importantes. Eu prefiro começar, até eu sentir que a pessoa, ela
tem um domínio técnico satisfatório para a gente começar a querer desenvolver as capacidades físicas que vão propiciar a melhora da performance naquele exercício. Porque técnica também é só uma etapa do processo. Você tem técnica, mas as capacidades físicas que são necessárias para para aquele movimento, o exercício no geral, ele poder se desenvolver e ter performance, também precisa dessas capacidades físicas. Porém, o timing em que eu coloco isso no treino, ele é bem determinante para o progresso que a pessoa vai fazer ou não, que ela vai ter ou não. Se eu, por exemplo, antes de você começar, antes de você entender a técnica de um salto específico, eu colocar você para treinar muito ele, eu colocar, não, deixa eu fazer um circuito agora. Você vem aqui, pular, fazer 10 burpees, vai correr, vai fazer o Nandu. A chance de você continuar desenvolvendo aquele movimento ali é baixa, porque você não atingiu a técnica necessária. E é interessante a gente ir percebendo que essas coisas elas têm que ir caminhando assim em relativo equilíbrio. Porque também não adianta você dar bastante técnica para uma pessoa, você ajudar ela a desenvolver a capacidade técnica, porque às vezes para ela conseguir evoluir mais, ela também precisa de umas qualidades físicas como capacidades físicas, né? Como força, como velocidade, como resistência. Se eu não tenho flexibilidade suficiente, se eu não tenho impulsão suficiente para saltar, não adianta você me ensinar a técnica de um salto que exige muitos giros, porque eu não dispõe das capacidades e qualidades necessárias para conseguir executar ele. Então, coordenação por si só não basta. A gente tem que ir justamente equilibrando esse processo de prática e treino, prática e treino, prática e treino, para que justamente a pessoa ela vá conseguindo evoluir de uma maneira sustentável, de que ela não faça muito de uma coisa no começo que prejudique o desenvolvimento dela lá na frente. Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente vai equilibrando justamente a dose de prática e treino ao longo do processo do ano. A gente começa com muita prática, muito volume de treino, e aí vai tentando corrigir o máximo possível de às vezes, defasagens que a gente tem, né? E ao longo do ano a gente vai afunilando cada vez mais o conteúdo daquilo que a gente está passando, até chegar naquilo que é muito específico, que é no período pré-competitivo, competitivo, onde a gente basicamente passa o tempo todo fazendo os treinos mais parecidos com o momento de competição que a gente vai ter, que são aquelas simulações de taulu completo. Querer utilizar do taulu completo no começo da preparação, assim, de forma demasiada, né? Você pode utilizar, a gente faz isso às vezes, mas querer fazer isso de forma demasiada, como carro-chefe para o desenvolvimento da performance do atleta logo no começo, é muito complicado, porque as chances, ele tem muita coisa para desenvolver. E se você dá um estímulo de um taulu inteiro, que às vezes precisa que ele execute tudo ao mesmo tempo, seja tanto ele melhore a técnica dele, ele melhore a qualidade do movimento, a amplitude do movimento, o ritmo do movimento, a fluidez, o feeling, e ainda associado ao desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória, tolerância, lá que está tudo isso de uma vez, numa mesma coisa, às vezes numa mesma sessão de treino, fica muito complicado dele conseguir desenvolver assim. Ao passo que se você fizer o oposto, no período bem pertinho da competição, você começa a fragmentar demais o treino, passar coisas que às vezes são muito diferentes daquilo que ele vai vivenciar na competição, também acaba que não traz as melhores transferências. Por isso que o timing ele é muito importante. E acaba que a gente pode ter uma orientação geral, mas o caso acaba sendo também, tem a questão de especificidade, onde para cada atleta vai ser um pouquinho diferente. Algumas pessoas passam mais tempo precisando evoluir técnica ao longo do ano, ao passo que outras têm um déficit de força que precisa ser cuidado no começo da preparação delas. Porque estão lá na frente, elas ainda vão estar devendo assim, ainda vai ser insatisfatório. E aí você tem que pensar no período de preparação, no processo de preparação do atleta, como um período bem longo, onde você vai ter o tempo, você vai dispor do tempo e de uma estratégia boa para ir desenvolvendo as coisas que ele precisa. E você acha que a melhor estratégia, assim, para a gente falar em treinamento do Wushu, é combinar tudo isso que um atleta precisa e ir trabalhando simultaneamente, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho técnica, eu estou trabalhando força e trabalhando outras coisas. Ou, por exemplo, você acha que primeiro a pessoa deve trabalhar só técnica e à medida que for passando o tempo, aí eu vou colocando outras coisas para ele fazer? Assim, é uma resposta complicada, porque varia muito de indivíduo para indivíduo. De forma geral, eu diria que sim, você precisa estar trabalhando todas as coisas concomitantemente, ou seja, você precisa estar trabalhando, dando estímulos para força, para resistência, para potência, para técnica para o atleta durante toda a temporada, porém, não com a mesma intensidade, não priorizando tudo ao mesmo tempo. No caso, você pode separar em blocos a sua periodização, onde você vai se preocupando justamente
nesse período eu tenho que trabalhar uma qualidade específica, ela é a mais importante da gente começar desenvolvendo agora. Então não significa que eu vou negligenciar as outras e que eu não vou trabalhar as outras. Eu vou dar estímulos para ele, outros estímulos diferentes, mas eu vou estar priorizando ou privilegiando mais o desenvolvimento de algumas características que ele precisa naquele momento, que acabam sendo mais importantes naquela fase do treinamento. Não querendo trabalhar tudo junto, mas também sem querer negligenciar as coisas. Pensando assim, quando você estiver bem próximo da competição, você vai querer estar com sequências muito bem afiadas, porque não adianta você estar com um movimento muito bom ou outro movimento muito bom, se ao longo da sua rotina eles não estão bem integrados, não tem conexão boa e fluidez entre eles. Então, o que é mais importante é saber o momento certinho de trabalhar cada uma dessas coisas. Então, do ponto de vista técnico, eu procuro, isso é a abordagem que eu aplico, né? Eu procuro trabalhar com vocês, tentando corrigir ao máximo possível os elementos básicos, os básicos de cada movimento que vocês fazem, às vezes até de mais movimentos do que vocês fazem na rotina. Quais? Você fala? Se a gente fosse escalar, por exemplo, assim, na sua visão, você individualiza para cada um de nós? Ou, por exemplo, você estabelece quais são os básicos? Que aí, no caso, são, tipo, chutes, coisas de lampeio. Isso. No caso, a gente trabalha, no começo, a gente tenta ter um panorama geral do que o atleta, ele já tem, ele já consegue fazer bem, né, do que ele vai precisar mais. Por já trabalhar com vocês há mais de anos, assim, a gente já está, acho que no terceiro ano, quarto ano trabalhando juntos, eu tenho uma noção assim boa de quais são as qualidades e defasagens de cada um. Então, mesmo no período de preparação geral, onde a gente tende a ter uns treinos assim mais gerais para todo mundo, né? Ainda assim, eu sei que eu preciso dar ênfase com cada um de vocês em coisas específicas. Por exemplo, tem aquela pessoa que tem uma maior dificuldade com flexibilidade. Então, embora todo mundo vá trabalhar a flexibilidade, algumas pessoas precisam dar mais ênfase. No caso, do ponto de vista técnico também. Tem gente que chuta bem, um Jian Tui, por exemplo, mas não pegou uma técnica tão boa, um feeling muito bom de Wai Bai Tui. Então a gente passa todos os chutes, mas ainda assim a gente consegue dar ênfase em alguns que a gente sabe que vai ser mais necessário lá na frente. Então a gente consegue, mesmo num período assim bem geral, em que todo mundo vai fazer meio que de tudo, dar um certo direcionamento específico, que vai de encontro com aquilo de treinar com intenção. Você às vezes está treinando o mesmo chute que os seus outros colegas de treino. Porém, para você, o foco ele tem que ser em manter a estabilidade do quadril enquanto faz o chute. Então, boa parte da sua intenção durante o chute está em concentrar naquilo. A sua consciência está voltada para o seu equilíbrio, para a estabilidade do quadril. Para outras pessoas, tem relação com a velocidade do chute, não deixar a perna cair mole quando volta, mas fazer o retorno dela concentrando no calcanhar, por exemplo. Para outras pessoas, tem relação com o espírito. Elas não acostumarem a fazer de bem com o tempo todo, treino de básicos, sem estar associando espírito marcial naquele momento. E assim, no começo é sempre interessante você repassar todos os detalhes para todo mundo. Porque a pessoa tem que conseguir integrar todas elas dentro daquele movimento. Mas mesmo quando você passa tudo, você vê que tem pessoas que têm maior facilidade para fazer algumas coisas e maior dificuldade para fazer outras. E aí, nesse momento que você consegue individualizar mais a prática para cada um deles. Porque as pessoas têm características diferentes, qualidades diferentes. E é importante conseguir identificar isso para justamente otimizar o benefício daquela sessão de treinamento. Porque foi igual você colocou no começo, né? Se você vai para o treino, mas você não sabe exatamente o que daquele conteúdo você quer desenvolver, acaba que você pode até ser que melhore, mas as chances de você abstrair daquela sessão de treino o melhor que você poderia, elas são mais baixas do que quando você sabe exatamente o que você está querendo melhorar naquele momento. Por ter alguém próximo podendo te dar feedbacks também a respeito. Então, isso conta muito. Sim. Porque, por exemplo, a gente estava falando em questão de afinar a técnica, né? E questão de treinar com intenção. Porque, por exemplo, a gente segue uma periodização para que, quando a gente chegue na competição, a última coisa que a gente tem que pensar é na técnica, né? Então, a gente tem a programação de um ano inteiro, então, até chegar à competição, a gente está muito atento em questão de técnica, de alinhar movimento, para que, quando a gente chegue perto da competição, essa não seja a nossa preocupação. Porque, de certa forma, eu chego numa competição preocupada muito com a técnica, eu acabo que meu desempenho atlético na competição
vai lá pro chão, assim, né? Digamos assim. Uhum. Sim, perfeito. Você tem que chegar na competição preocupado em competir. Exatamente. Preocupado em tirar a melhor performance que você sabe que você é capaz de realizar. Então, se você chega preocupado com aquelas coisas que você ainda não trabalhou bem ao longo do ano, isso é extremamente contraprodutivo. Mesmo que você realmente tenha vários detalhezinhos assim que você não ajustou, ou até componentes graves, depois que você chegou, você está no momento de competição, não adianta mais pensar a respeito deles. Você tem que estar lá para competir com um mindset de competição, de apresentar a sua melhor performance, independente de qualquer coisa. Por isso que é muito importante você ir trabalhando isso ao longo do processo de treino, porque cada treino ele vai ser abordado com uma intenção diferente. Eu não quero que meus atletas cheguem para uma competição pensando em melhorar. Esse não é o objetivo da competição. É um dos objetivos, mas eu não quero que vocês cheguem numa competição, eu vou competir porque eu quero melhorar minha técnica. Não. Você vai competir porque você quer um desempenho e um resultado esportivo específico. Não é porque você quer melhorar a técnica. Aquele não é o melhor ambiente para você se preocupar em melhorar a técnica. Entende? Então, essa é igual o momento, às vezes, do treino, a prática do treino, não é o melhor momento para você pensar em melhorar o seu desempenho competitivo de forma geral. Às vezes é melhorar o desempenho técnico de algumas coisas, depois desempenho físico, porque essas coisas, no final, somadas, esses elementos, eles vão se configurar em desempenho competitivo, associado com mental, psicológico, emocional, essas coisas assim, né? Mas você tem que saber o momento oportuno de desenvolver cada uma dessas coisas. Por exemplo, se você for para uma competição, se você for para uma sessão de treino e tiver uma pessoa que você vê fazendo alguma coisa melhor que você, e eu te passar essa técnica você não vai se preocupar com o detalhe X, você vai se preocupar com esse outro aqui. E aí lá na hora você vê uma pessoa fazendo muito bem, você quer mostrar para ela que você consegue fazer melhor, e você começa a competir com ela no treino, você desconfigura a sua própria prática para poder ter uma maior performance aparente. Às vezes você pode estar até conseguindo fazer melhor do que ela, mas durante a sessão de treino, durante aquela prática ali, você deixou de melhorar um elemento que era importante. E isso acontece muito quando a gente coloca, inclusive, treinos físicos que têm uma característica mais competitiva, como aquelas partes de condicionamento metabólico no CrossFit, né? Às vezes você tem o seu pacing ideal e aquilo que você consegue fazer, as atividades como você as faz, que melhor trazem um retorno fisiológico para você, melhor fazem na dose, né, para desenvolver aquilo que você está procurando desenvolver no momento, seja força, seja resistência cardiorrespiratória, seja o que for. Mas aí tem uma pessoa que está fazendo perto de você que está tendo um resultado um pouco superior ao seu, por qualquer motivo que seja. E às vezes você sabe que você deveria estar fazendo um movimento de uma determinada maneira, mas você não quer ficar para trás daquela pessoa. Então você começa a apressar, você muda o ritmo, você transforma a sua proposta de treino, que deveria ser voltada para você melhorar, numa competição entre duas pessoas. E embora isso possa ter benefícios para você a curto prazo, você se sentir bem porque fez isso, né? Às vezes, o custo disso a longo prazo, ele é grande, porque você deixou de melhorar aquilo que você deveria melhorar, que no final, na sua competição mais importante, no momento que realmente importa, iria se configurar no melhor resultado competitivo. Então, essa questão de mindset para quando abordar prática, quando abordar treino, quando abordar competição, ele é muito determinante para o desempenho e para o resultado final de um atleta. Porque se ele não sabe como que ele deve se comportar e como que ele deve trabalhar a cabeça dele durante cada um desses momentos, ele começa a fazer mau uso daquele momento que ele tem. Ele perde a oportunidade de desenvolver aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai contar mais, no final das contas. Sim, perde a chance de... Se concentra em ganhar e perde a oportunidade de aprender com aquilo, né? Ou melhorar alguma coisa. Ou ele se concentra em aprender e perde a oportunidade de ganhar, quando está no momento da competição. Ah, sim. Verdade. Então, pois por exemplo, colocando então, só para a gente ter uma definição um pouco mais clara do que a gente poderia conceituar como prática, treino e competição. Prática seria o momento mais oportuno para você desenvolver, melhorar a sua qualidade técnica, capacidades coordenativas e de precisão. Esse é o momento da prática. Como que você aborda ela? De forma bem gentil, trabalhando com volume alto, com uma intensidade relativamente baixa. Na medida para você conseguir desenvolver aquelas competências. Conforme você se torna hábil com uma determinada técnica, você pode partir para o momento de treinar ela. É quando a gente começa a colocar maior intensidade. Quando eu quero que você faça mais rápido, mais alongado, mais forte, faça mais vezes,
tente desenvolver resistência fazendo aquilo. Então, a gente começa a tentar trabalhar capacidades físicas associadas. E isso, tá bom. Isso é bem relevante no momento que você quer desenvolver as capacidades físicas. Já quando você chega no momento da competição, você não está preocupado em desenvolver capacidades físicas, você também não tem que estar preocupado em desenvolver técnica. Você tem que estar preocupado em ter o melhor rendimento esportivo que você pode ter naquela competição. Então, o mindset com que você aborda cada uma delas, ele é determinante. Ele vai dizer como que você vai se comportar. E a forma como você vai se comportar vai determinar os ganhos que você vai ter em cada um desses períodos. E vamos supor que, né, eu pratiquei um determinado movimento e agora eu vou treinar ele. Se eu percebo, por exemplo, que durante o treinamento eu sinto que o nível técnico ele está diminuindo ou não está no nível satisfatório, o ideal é a gente voltar a trabalhar só a técnica e só avançar para o treino depois que tipo, atingir certos objetivos, vamos dizer assim? Não tem regra. Assim, o processo de organização do treinamento por parte do técnico, assim, né, que preconiza para os atletas, ou por parte do atleta que treina por si só, eu diria que ele é um processo que tem uma liberdade criativa, né? Você tem que saber qual é a metodologia mais eficiente para você aplicar. Às vezes, um atleta está fazendo uma coisa com a técnica tão desvirtuada que a gente precisa realmente, não, você vai parar de treinar isso aqui, você vai ficar só praticando porque precisa muito corrigir. Mas às vezes é o caso que não. Às vezes as pessoas elas precisam de alguns ajustes. Eu preciso endereçar aquilo para o momento de prática, mas eu não preciso cortar totalmente as sessões de treino mais intenso que ele tem. Então, tudo assim vai da cabeça do atleta junto com o técnico, né? Como que ele vai regular aquilo? Porque a ideia é você sustentar os ganhos assim a longo prazo. Se você às vezes corta algum estímulo que você está dando numa fase muito importante, você depois tem que recomeçar tudo de novo a conquistar com aquele atleta. Então, fica complicado. Por isso que, uma pergunta que você fez sobre se a gente foca exclusivamente numa coisa e não em outras, por isso que a resposta a gente não pode negligenciar totalmente. Porque tudo que você negligencia demais tende a ter, assim, um revés muito acentuado. Então, se eu negligenciar totalmente a sua técnica, ficou preocupado simplesmente com a sua performance esportiva, é possível que ao longo do tempo você comece a ir perdendo cada vez mais qualidade técnica. Principalmente para aqueles conteúdos que são mais recentes para você. São mais novos, são mais difíceis. Então, quando a gente vai ver, poxa, perdeu muita qualidade técnica, precisa voltar agora e praticar um monte de coisa. Ah, mas a gente está no período pré-competitivo, já entrando na competição, como é que faz? Eu preciso continuar trabalhando no seu gás. Preciso continuar fazendo você acostumar com a sensação de competição para chegar lá e ter um Taolu mais fluido. Mas aí eu menosprezei demais outras coisas ao longo do processo. Aí eu chego em cima da hora, assim, no momento de competição, tendo que melhorar muita coisa. E isso acho que é um pesadelo para o atleta ou para o técnico quando eles percebem que aconteceu isso, né? Você chegou no momento que está véspera de competição e tem vários pontos no atleta que são deficiências severas que vão custar a ele nota lá na frente. Então, por isso que você tem que ir esquematizando isso com muita atenção ao longo da temporada, né? Porque quando você chega na sua melhor competição, você quer estar com tudo em dia. Se possível, sobrando algumas coisas, né? Que eu poderia saber, não, eu poderia deixar a Ângela, eu poderia deixar ela sem trabalhar exatamente um treino físico muito específico, que eu sei que ela ia chegar ainda na competição, fazer todos os saltos dela, finalizar o Taolu sem aparentar cansaço. Seria muito bom conseguir chegar sempre. Na verdade, é o que a gente almeja, né? Quando a gente começa assim. Essas coisas. E quanto mais experiente o atleta ele vai ficando, quanto mais gabaritado, eu diria que é até mais fácil de você ir conseguindo isso com ele, desde que ele não tenha carências muito graves, né? O negócio é porque a gente tende a ter um viés. Então, tem treinadores que privilegiam muito velocidade com seus atletas, outros que são muito técnicos, muito limpos, outros que têm uma característica bem estética, quando Bem montam as parcial também, rotinas. de interpretar Sim, os outros bem mais sérios. Outros são muito assim, andam com a regra embaixo do braço, então eles sabem exatamente do atleta não ter nenhum ponto perigoso onde ele pode ter uma dedução na hora da competição. Porém, eu diria que você tem que ter uma harmonia entre essas coisas. Você vai ter o seu atleta ele não vai ser exatamente assim um avatar perfeito, né? Onde todos os pontos são perfeitamente equilibrados. Pessoas têm tendências, vieses e qualidades em razões diferentes. Então, a questão não é você ser 100% equilibrado, mas você ter uma harmonia em que seja
benéfica para o atleta no momento da competição, dele chegar, ó, eu sei que eu tinha uma deficiência específica com flexibilidade, por isso eu vim trabalhando isso ao longo do ano e eu não cheguei aqui devendo, sentindo que eu vou fazer aqui minha apresentação e pode ser que eu perca ponto porque eu não consigo descer essa base. Então, esse tipo de coisa. E, assim, como a gente está todo mundo em casa, né, por conta da quarentena, eu acho que a gente está num momento que propicia muito a prática, porque a gente não tem espaço. Não dá para fazer rápido, não dá para fazer muita coisa. Então, a gente, com o espaço que a gente tem, acaba que a gente treina pedacinhos pequenos. E então, esse é o momento ideal para a gente praticar e refinar, tipo, técnica, refinar base, para que quando a situação volte ao normal, a gente consiga dar continuidade nos treinos, né? E assim conseguir lá na frente os ganhos do que a gente está fazendo agora. E uma coisa que tem me ajudado, me ajuda durante a prática, é que, por exemplo, quando a gente treina e você me corrige qualquer coisa, ou eu envio um vídeo pro Eves e falo assim, o que você acha daqui? Aí ele me dá um feedback. Eu anoto os feedbacks de todas as partes dos meus alunos e sempre quando eu vou para um treino, eu olho esse caderno e vejo o que eu tenho para melhorar. E aí eu consigo... Aí eu acho que é como colocar na prática mesmo. Aí eu consigo direcionar aí com o meu treino com a intenção de melhorar aquilo que você falou e eu anotei, ou eu mandei o vídeo para um colega e ele me deu um feedback e eu vou testar para ver como é que é. Então, acho que essa questão de anotar as coisas, escrever como que você espera que seja seu talu, escrever correções, ajuda a ter um direcionamento na hora quando a gente vai treinar, né? Então, acho que vale a pena fazer isso. Eu não sei se você faz isso, Márcio. Lá na China, geralmente você anotava também, né? As partes que você tinha para melhorar. Eu lembro que tem uma época que você pediu pra gente escrever o nosso talu, o que a gente vai fazer em cada movimento. Assim, a parte de escrever tem a ver com você a desenvolver consciência com aquilo que você está fazendo, né? Então, às vezes a gente imagina um chute como eu simplesmente, depois que eu bato a minha mão no meu pé, não interessa mais nada, né? E às vezes tem muitos pontos ali relevantes que é importante a gente saber. Será que eu tô com meus ombros muito tensionados? Será que minha postura tá ereta? Será que meu tap ele foi bem sincronizado, assim, o time dele, o intervalo? Então tem muitas coisas assim que são interessantes do atleta ele ir prestando atenção. O que você citou agora é um exemplo excelente de como você faz para treinar com intenção. Você identifica para cada sessão de treino que você tem onde reside maior oportunidade de melhora a longo prazo, de progresso. Então, se eu estou em casa nesse momento e eu não tenho um tatame ideal para saltar, não disponho do espaço que eu gostaria para fazer sequências longas, nas condições atuais, como eu conseguiria obter o melhor custo-benefício, o melhor retorno, né, com a minha prática? E está justamente relacionado à prática, você tentar desenvolver sua coordenação motora, sua técnica, flexibilidade também. Eu acredito que a maioria das pessoas dispõe de um espaço suficiente para isso. Então tem algumas competências que elas ficam melhor adaptadas para o cenário que a gente está vivendo no momento. E elas são competências que vão justamente render bons dividendos ao longo prazo. Um negócio que a gente não sente muito isso. Por exemplo, eu já tive pessoas assim que eu vejo que se a pessoa não estiver fazendo um talu inteiro por semana, ela não sente que está progredindo. Ela precisa ter a sensação de não, tô treinando pesado. E acaba que é um estigma que a gente tem, né? De que a gente só valoriza a nossa sessão de treino se a gente sair exaurido dela. E isso daí não é necessariamente verdade. Você consegue ter enormes progressos assim em uma sessão de treino, uma sessão de prática específica, sem necessariamente fazer daquilo uma sessão de alta intensidade. Eu só preciso saber exatamente o que eu estou tentando desenvolver. Porque quando a gente começa a trabalhar algumas técnicas com as pessoas, elas vão tomando consciência do que elas estão fazendo e elas começam até mesmo a prestar atenção e se autocorrigir durante o movimento. Em questão assim de poucas semanas, você já vê melhoras muito significativas. Em semanas, que às vezes a pessoa não tem em meses, treinando muito forte, justamente porque ela está colocando, às vezes, o carro na frente dos bois. Ela está querendo desenvolver tudo que ela pode desenvolver num mesmo momento de treino. E acha que, assim, porque eu estou fazendo o padial com o máximo de intensidade que eu consigo colocar, isso vai se converter em melhor técnica, isso vai melhorar a minha flexibilidade, isso vai melhorar o meu chute num contexto geral. E não é bem assim. Tem vários elementos que, se você colocar eles num determinado cenário, eles não progridem, eles não evoluem. Então é interessante justamente essa questão de timing. Você tem que saber justamente qual é a dose para atleta. Tem gente que às vezes
a pessoa passa tão batida de alguns detalhes que você tem que fazer a pessoa praticamente treinar em ritmo de Tai Chi. Ela começar a ter maior consciência daquilo que ela está fazendo. E aí depois você vai evoluindo. Tem pessoas que conseguem já praticar mais rápido. Tem pessoas que, assim, atletas que você coloca, você passa a sequência, a pessoa pega muito rápido, ela está com os básicos bem ajeitados, e aí você já pode até colocar a pessoa para treinar em maior intensidade, colocar para ela fazer um pouco mais rápido, uma sequência um pouco mais longa, para ver como que ela responde e quais ajustes que você pode fazer. Não, assim, não tem regra. Vai muito do processo mesmo. O treinador e o atleta, eles irem aprendendo um com o outro sobre o processo. O treinador ensinando, passando para o atleta como que ele deve, o que ele deve buscar naquela sessão de treino, e o atleta dando feedback sobre para o treinador observar, poxa, como que ele está desenvolvendo? Será que a minha orientação para ele está sendo a mais adequada? Então eu consigo mudar um pouco mais minha abordagem de forma que a gente consiga atingir o que a gente está buscando nesse momento. Então é um processo muito dinâmico. Você não pode, assim, eu não vejo benefício em você engessar. Não, agora você só pode fazer assim, vai fazer assim, vai ficar um mês fazendo só desse jeito e a gente avalia no final. Tem que ser uma coisa muito dinâmica. Você tem que estar o tempo todo observando se o que você está fazendo ele está indo de encontro. Não quer dizer que vai dar resultados hoje, mas você tem que ir averiguando isso constantemente, tendo o máximo de feedbacks que você consegue. Então, no caso, você está falando de durante o processo você se avaliar se aquela estratégia que você está fazendo, ela está rendendo. Porque se não está rendendo, aí a gente tem que voltar e rever o que pode fazer diferente. No caso, seria às vezes a gente conceitou tudo errado do começo, rasgar a folha e jogar fora o negócio, pensar tudo de novo. Mas às vezes, na maioria dos casos, são pequenos ajustes. Quanto mais hábil você vai ficando na hora de montar os seus treinos para os atletas, menos você vai cometendo falhas graves. Então, acontece muito isso. Às vezes no começo, quando eu começava a preparação de vocês, eu montava, às vezes, uma planilha de treinos ou uma apresentação de 3 meses, dava uma semana, eu falei, isso aqui não vai dar onde eu quero. Eu já percebi que eu fiz errado, aí tinha que repensar tudo de novo. Mas depois de um tempo, não, você começa, fica bem prático. Eu sei que, às vezes, a forma como eu me comunico com você, para que você faça aquilo que eu estou querendo, eu tenho que configurar o treino de uma maneira. E normalmente eu configuro da maneira certa. Normalmente você faz, eu vejo que a sessão de treino, ela trouxe aquilo que eu queria. Por exemplo, agora a gente está num período em que você está começando a treinar com barra. No caso, fazendo preparação física com barbell. Eu vejo você fazendo, mas eu não tenho muita experiência com você treinando sozinha, fazendo exercícios de levantamento de peso olímpico. Então, além de passar técnica, além de passar o treino, eu tenho que passar por um período deixa eu ver como é que ela responde quando eu passo isso. Eu tenho que passar um tempo aprendendo com você, antes de eu ter competência suficiente para te ensinar direito. Então, por isso que eu falo que é um processo dinâmico. Eu tenho que entender como é que funciona. Porque as condições que a gente está agora, como não permite esse contato presencial frequente, né? Tá treinando de forma remota, observando de forma remota, eu tenho que ver quais vão ser as minhas abordagens que vão convergir no melhor resultado que a gente pode ter com você. Não adianta eu achar que não, se eu passar para a Ângela fazer X, é certeza que ela faz X. Certeza que o objetivo, o resultado vai ser exatamente o que eu idealizei. E nunca, né, isso mente, nunca é com nenhum técnico e nenhum atleta. A chance do técnico passar para o atleta fazer alguma coisa e o resultado ser exatamente o que ele quis e nada além daquilo é virtualmente zero. Isso não acontece. Você tem sempre que estar preparado para fazer os ajustes necessários para otimizar aquela sessão de treinamento. Então, o fato, assim, né, é sempre querer melhorar. Não tem uma regra perfeita. As pessoas podem ter abordagens diferentes. A questão é você sempre tem que estar envolvido no processo de melhorar, de fazer aquilo se tornar cada vez mais natural, assim, mais orgânico esse processo. Contínuo, né? Nunca. Sim. Sempre está buscando novas coisas, novos jeitos. E tá testando o que funciona, o que não funciona, por que não funciona. Interessante. Às vezes uma abordagem com uma pessoa funciona muito bem com um, não funciona com o outro. E aí você tem que ver qual é onde reside o problema nessa questão. É na forma que o técnico se comunica, é na forma como o atleta entende o que o técnico está passando. Às vezes é o mesmo treino, você tem que passar a informação de uma maneira diferente, ou às vezes não, a configuração do treino tem que mudar mesmo, a frequência dele, qualquer coisa, assim, são inúmeras variáveis que você pode ajustar, que podem corrigir isso, mas tem que estar sempre sendo muito atento. Entendi. Então, acho que a gente falou bastante. Ui, cortou um pouquinho.
Então, assim, acho que a gente já falou bastante coisas. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, nada específico, não. Acho que a gente contemplou bastante essa questão de treino. Eu acho que também de criar o exercício de refletir e de pensar a respeito. Não é como se tivesse uma receita de bolo, assim, que fosse servir exatamente para o caso de todo mundo. Mesmo para quem está começando, né? Então, são orientações. E eu acho que esse exercício de você estar o tempo todo refletindo, bom, o que eu tô buscando com esse atleta nesse momento específico? O que eu quero com ele a longo prazo? Por aí vai, né? Eu acho que Sim. essa orientação assim, de você ficar fazendo essas perguntas, elas ajudam a nortear justamente quais vão ser as suas intervenções. Acho que se você não tem isso muito bem esclarecido, fica muito difícil. E aí entra essa questão que a gente foi conversando bastante sobre como tornar a prática com a intenção algo que propicia os melhores resultados. Então, aprender a diferenciar treino, o momento de praticar um movimento, o momento de treinar, o momento de competir. Conseguir ajustando muito isso à preparação do atleta, a gente acredita que tem dado muito resultado para a gente. A gente acredita que seja um caminho muito bom que as pessoas podem também utilizar como forma de orientação. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com mais um episódio do The Gaixão Podcast. Obrigada, Márcio, e até a próxima. Obrigado, até a próxima.